Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express, segunda edição. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, Resenha Express chegando para vocês. E aquilo que a gente sempre pede para não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo aqui é bom e nos ajuda a crescer cada vez mais, galera. Vamos lá falar de Fluminense, falar aí de notícias do Flu. E as notícias não são das melhores, né? A gente tá esperando aí o anúncio de uma contratação, situação de melhoras, etc. O que a gente fica sabendo é que jogador pode ir embora, é que tem empresário de jogador fazendo lobby para vender jogador, é que jogador que o Fluminense estava praticamente contratando está em litígio com o clube dele porque o clube não quer liberar, é Riquelme Felipe, que segundo informações aí, né, trazidas pelo canal Flu Resenha, hoje também o Lessa, Riquelme Felipe tá num litígio com o Fluminense também para renovação. Enfim, notícias que não são das melhores, né? E a gente vai trazer aqui para vocês a primeira notícia que traz uma informação aí sobre o Santiago Moreno, né? E as suas indefinições. Notícia do GE de hoje, né? Dizendo o seguinte, né? Santiago Moreno reforça pedido por liberação e Fluminense aguarda Portland para avançar. Aí vem dizendo que o capítulo da novela continua e a informação é que o Santiago Moreno e o Portland têm um acordo que caso uma proposta positiva chegasse nessa janela de transferência, o jogador seria liberado para se transferir. O Fluminense é uma delas pelo lado do jogador. Devido a isso, uma nova reunião entre o Tricolor e os americanos está marcada para os próximos dias e o assunto voltará a ser debatido. Ou seja, havia uma proposta de Boca, que é a tal da proposta de Boca, só que o Portland parece que não quer deixar o jogador realizar o seu sonho, né? Que nem o Fluminense, que é um realizador de sonhos. O Portland não quer deixar o Santiago Moreno realizar seus sonhos, mesmo que tenha sido prometido isso para o jogador. O lance da promessa parece que não é só no Brasil que tem aí as pessoas que fazem promessas, né? Mas lá, as promessas lá, pelo visto, não são muito cumpridas, não, né? As palavras lá não são muito cumpridas, não. Né? Como é que é? Não sei o que lá, meu pirão primeiro, né? Uma coisa assim, né? Eu tenho um ditado que fala isso, né? A sopa pouca, meu pirão primeiro. Enfim, não conheço muito bem, eu sou péssimo para essas coisas. Mas vocês entenderam. Então, os americanos lá estão dando meio que uma pernada aí no Santiago Moreno, que diz ter um acordo com os americanos, caso surgisse uma oportunidade. Se fosse o Fluminense, já estava liberado há muito tempo, enfim, já estaria realizando o seu sonho, porque lá no Fluminense, aqui no Fluminense, a gente tem um realizador de sonhos, né? Então é isso. Eu não pedi para vocês deixarem um hype nesse vídeo, é muito importante. Você que está vendo esse vídeo agora, puxa o comentário para o lado, deixa o seu hype para nos ajudar. Então, galera, dando sequência aí, essa foi a informação sobre Santiago Moreno, né? Reuniões nas próximas horas definirão o destino do Santiago Moreno. O Fluminense ainda está no páreo, sim, tem grandes chances de contratar o jogador quer vir para o clube, o Fluminense quer o jogador, o Fluminense já tem o valor lá que o Portland pediu inicialmente, só que o Portland libera ou não se quiser, e aí tá esse problema aí de como é que vai ficar essa situação. Beleza? Dando sequência aqui, o canal Flu Resenha, com exclusividade, trouxe ontem, né, a informação sobre os trâmites do negócio que envolve Riquelme Felipe, né, o seu empresário e o Fluminense. Enfim, a situação está enrolada. A situação do Riquelme Felipe está enrolada com o Fluminense, tá? O pessoal do Flu Resenha trouxe que o jogador quer um salário maior, né? Tem o objetivo de ter um salário maior, né? De algumas outras participações também para o seu empresário. E o André Cury, que é o empresário do jogador, também fez algumas exigências. Então, o grande problema é o seguinte: o staff do jogador, né, quer uma renovação nos termos deles. Foi a mesma situação que aconteceu com o Cauã Elias, vocês vão lembrar. O Fluminense apresentou uma proposta no início do Mundial de Clubes, mas o empresário rechaçou, né?
não é que rechaçou, não respondeu à proposta e ficou por isso mesmo. A informação trazida ontem pelo canal Flu Resenha, o Vitor Lessa hoje também trouxe mais informações sobre o caso, dizendo que tem aí uma polêmica que está fazendo com que o empresário, de certa forma, tenha um trunfo, que é o fato do jogador ter renovado até 28, mas que perante os olhos da FIFA, por ter menos de 18 anos, ele não poderia ter feito um contrato de 5 anos, embora a lei brasileira permita um contrato de 5 anos. Então, para os clubes brasileiros, ele tem contrato com o Fluminense até 28. Para os clubes da Europa, ele tem um contrato até 26. E se um clube europeu aparecesse e quisesse contratar o jogador, ele sairia de graça, né? No ano que vem. Só que a situação acabaria indo para a justiça, para a FIFA, segundo o Vitor Lessa. Mas o Lessa também trouxe uma informação um pouco confortante, né? Que há o interesse das partes de ter uma renovação. E que o jogador, o Riquelme Felipe é um bom garoto, é visto como um garoto bom, né? Internamente, como um menino que gosta do clube, respeita o clube, aquela coisa toda que aí fica com vocês aí julgar. Então a situação é essa. Não poderia ter sido feito, segundo a FIFA, um contrato de 5 anos com um jogador de menos de 17 anos. Para a lei brasileira, sim. E aí ficou com essa incógnita, mas o Fluminense diz estar muito tranquilo quanto à situação. E o que a galera do Flu Resenha tinha trazido também com exclusividade, meu amigo Ivo Greca, era que o jogador pediu um salário bem maior do que ele ganha. Os representantes também, uma participação nisso, né, obviamente, e a coisa não andou. Enfim, essa é a situação do Riquelme Felipe. E, para além disso, ele também recebeu muitas críticas pela situação do último jogo, o negócio de pisar na bola, aquela história toda. Quem conhece o Riquelme e o viu jogando na base, sabe que ele não fez aquilo porque ele, né, vai ter a mesma impressão que a minha, que ele não fez aqueles dribles, aquelas coisas todas, porque ele tá querendo aparecer, mas é porque é uma característica do Riquelme na base mesmo. Ele é um jogador driblador, gosta de fazer graça, é o estilo dele. Eu acho que pisar na bola na frente de um adversário, subir em cima da bola assim, isso realmente é desnecessário, na minha opinião, mas aí cada um tem uma opinião. Agora, acho que o Renato errou de ter exposto o jogador, não poderia ter exposto o jogador. Enfim, muitos erros de várias partes, mas isso é uma discussão que eu deixo aqui para vocês no chat. Por último, galera, informação trazida lá da Espanha, do Mundo Betis. A página dedicada ao Betis lá da Espanha trouxe uma informação sobre Facundo Bernal e a gente conseguiu informações extras sobre o caso. Tá aqui, Facundo Bernal, né, está na órbita do Betis, segundo informação desse diário Mundo Betis, tá bom? Que é um diário dedicado ao Betis. E aí vem falando que o pivô do Fluminense de 21 anos tem passaporte italiano, vai dizendo isso ali, 1,87 m, é titular absoluto da seleção do Uruguai. Não é verdade, né? Não é um titular absoluto da seleção do Uruguai, né? Mas é um dos nomes que a direção do Betis tem para reforçar o posto de meio de campo, segundo informação ali. E diz que, como não conseguiu a contratação do Nelson de Oza, centrocampista do Monterrey, né, o jogador passa a estar na órbita do técnico Pellegrini. E aí vem falando aqui que Facundo Bernal é do Fluminense, né, veio do Defensor do Uruguai, por 3,6 milhões de dólares, por 60% dos seus direitos. Vai falando que há um interesse do Betis no jogador, e que o jogador vem sendo, e aí que está o problema, vem sendo oferecido pelo seu representante lá na Europa. E aí que mora a fonte do problema. Galera, informação para vocês aqui que eu apurei, por isso que eu não tinha dado essa notícia ainda, essa notícia saiu cedo, mas informação que eu apurei para trazer para vocês aqui. Vamos lá, volta em mim aqui. É o seguinte: o empresário do Betis está fazendo a mesma coisa que o empresário do Serna fez, tentando oferecer o jogador no mercado para ver se consegue pescar alguma oportunidade para o jogador. Essa que é a realidade. Só que qual é o problema disso? O Fluminense não estava sabendo, diferente do empresário do Serna, que o Fluminense sabia disso, o Fluminense não estava sabendo dessa intenção dos empresários do Bernal. E o que eu pude apurar? O empresário, assim como o empresário do Serna, entende que o jogador não tem uma continuidade,
Ele entra nos jogos, mas ele entra, tem até muita minutagem, mas ele nunca tem uma oportunidade, uma sequência como titular. É um jogador que não parece ter a confiança do Renato para ser um titular. Sempre ele é preterido por Hércules, Martinelli e Nonato. E ele sempre entra nos segundos tempos dos jogos ou quando algum desses três se machuca. Isso é mentira? É mentira, isso é verdade. Né? Isso é uma verdade e a gente sabe que isso é uma verdade. Agora, a pergunta que não quer calar e eu faço para vocês aqui. Mais uma vez, aquilo que o Renato falou na coletiva, né? O empresário acha que todo jogador dele é um Messi. Né? O Bernal, ele jogou partidas convincentes durante todo esse período para garantir-se como titular absoluto? Eu acho que não. Embora tenha tido bons jogos, sim, principalmente no Mundial de Clubes. Foi muito bem. Agora, eu acho que ele tem que ter continuidade como titular? Acho. Porque só como continuidade como titular ele vai ter confiança. E eu acho que ele tem que ser titular? Acho. Porque acho que o meio campo tem que ser ele, Martinelli e Hércules, liberando Hércules e Martinelli. Não vejo o jogador abaixo do Nonato. Acho que não é caso para ele estar abaixo do Nonato. Agora, quem tem que decidir isso é o Renato. O Renato é o técnico. Ele tem que decidir isso. Enfim, então esse é meu ponto de vista também sobre o caso agora. Desagradou a diretoria do Fluminense, que não estava sabendo disso, né, a informação que eu recebi. E sim, há um descontentamento do empresário que está oferecendo o jogador aí no mercado, aí fora na Europa. Vamos ver cenas desses capítulos aí que vai acontecer, mas a gente não pode perder o Bernal, né? Vamos combinar, né? Perder o Bernal seria absurdo. A gente só vê a saída de jogador e não vê o Fluminense contratando ninguém. Tá preocupante essa situação. O Fluminense, informação que a gente sempre tem, é sempre a mesma, que ele tá no mercado, que ele tá fazendo contato com representantes de jogadores, sondando jogadores, está buscando de forma desesperada um zagueiro, mas ainda não tem nada de efetivo. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.